Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, hein? Vamos começar a nossa semana? Mas vamos começar ela bem, colocando o nosso coração diante de Deus, para que Ele nos dê a sua graça, nos dê a sua força e pela sua palavra nos dê a sabedoria para a gente viver bem essa semana. Já comece a nossa oração agora dizendo: esta semana eu vou viver diante de Deus. Consagre, entregue a sua semana a Deus. E pela palavra Ele vai te conduzir. E pela graça Ele vai te sustentar. E pelo seu poder Ele ajudará você a vencer. Crê nisso? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, Senhor, nós entregamos o nosso coração. Entregamos a nossa vida e o nosso dia. Tudo está adiante de vós. Abençoai, Senhor, e por vosso amor, iluminai a nossa vida com a tua palavra, a qual nós cremos que é vida e salvação. Amém. Vamos acolher o evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na nossa caminhada espiritual, na nossa vida de fé, existe um itinerário, um caminho que nós fazemos com a palavra. E você já deve ter percebido, ao longo da semana, nós vamos lendo o Evangelho na sequência, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Já tem algumas semanas que nós passamos para o Evangelho de São Mateus e estamos desde o Sermão da Montanha acompanhando Jesus que ensinou, Jesus que agora opera os sinais que confirma tudo aquilo que ele ensinou. E para os finais de semana são selecionados aqueles textos que são os textos que condensam aquilo que nós meditamos ao longo da semana. Porque já que domingo é o dia do Senhor, é o dia privilegiado para a gente sentar e ouvir a voz do Pai, que pelo Filho ensina a cada um de nós. Então, por isso que no final de semana nós estamos, por ser o ano B, meditando o Evangelho de São Marcos. Não é que muda, mas ali é um momento de condensar todo o ensinamento da semana. Porque o caminho espiritual é passo por passo, é dia por dia. E todos eles sempre sob a palavra de Deus. E nesse trecho que nós ouvimos, nós precisamos resgatar duas coisas para a gente entender o que está acontecendo. Primeiro, obviamente, o Sermão da Montanha, no qual Jesus falou para todos aqueles que estavam lá as suas palavras de vida, revelando que é possível ser feliz. E eu gosto de reafirmar isso, porque a gente precisa trazer isso para a nossa vida. E é essa certeza que o Sermão da Montanha nos dá. O caminho com Jesus é um caminho para a felicidade. E ao ouvir essas palavras, o coração daquele povo, assim como o nosso, ardeu, se incendiou na fé, na esperança e no amor. E não bastando essas palavras, Jesus desce da montanha, que é onde ele está agora, e realiza os milagres do seu amor. Porque Jesus quer mostrar, gente, tudo que eu falei, eu estou falando porque eu tenho autoridade, eu tenho poder. Se você entrar no meu caminho, então você encontrará a felicidade. Então você encontrará a vida, porque eu tenho poder. Diante disso, se a palavra já incendiou o coração, agora imagine testemunhando todas essas graças. Comigo e com você é assim. A gente vai ouvindo a voz de Jesus, a gente vai vendo toda a graça que Ele realiza na nossa vida e o nosso coração vai incendiando. E o nosso coração vai se enchendo de esperança e a gente começa a desejar: eu quero ser feliz com aquilo que Deus ensina. Eu quero experimentar esta graça que Jesus está realizando na vida dessas pessoas. Eu quero estar com Jesus. E assim como eu e você, são esses dois homens, um mestre da lei
e um dos discípulos que vão até Jesus falando que querem segui-lo. E a primeira coisa, então, que a gente precisa entender: seguir Jesus é um ato de coragem. E a gente sabe que coragem, cor, agire, é agir com o coração. Então nós vamos acolhendo a palavra, nós vamos aprendendo a ver a obra de Deus e o nosso coração vai se incendiando. Então eu tomo uma decisão: eu quero seguir Jesus. Mas diante deste ato de coragem dos dois homens do evangelho, do meu e do teu, Jesus fala: calma, epa, vá devagar, porque existem condições para seguir Jesus. Por que Jesus coloca condições para segui-lo? Para que esse ato de coragem não seja confundido com euforia. Muitas vezes a gente fala que quer alguma coisa que a gente deseja no calor da emoção, porque nós estamos vendo coisa boa, porque aquilo vai nos animando, aquilo vai nos empolgando e todo mundo está querendo. Mas não se mantém no caminho de fé por euforia, não. É coragem. Seguir Jesus é coragem, não é euforia. Ou se a gente fosse falar do popular, como a gente diz, seguir Jesus não pode ser fogo de palha, mas uma decisão. Porque fogo de palha pode até acender bonito, mas apaga rápido. E quanta gente, ou até você, falou: não, essa semana eu vou rezar todos os dias. E de repente começa, apaga. Outros falam: eu vou fazer tal coisa para Deus. Começa e abandona. Fogo de palha? Foi levado por uma emoção? Foi levado por um momento? Não. Seguir Jesus é uma decisão. E agora eu te pergunto: você quer seguir Jesus? Mas com coragem, não com fogo de palha, mas porque nós queremos unir a nossa vida a Ele. Eu amo Jesus, então eu decido, eu quero a minha vida unida a dele. E nada vai me separar do seu amor. E para isso, para nos ajudar a ficar firmes neste caminho, Jesus nos apresenta hoje duas condições para começar. Você quer seguir Jesus? Então vamos juntos aprender essas condições para que a gente persevere e não desanime, para que a gente tenha coragem de ir até o fim. A primeira condição que Jesus apresenta é quando o mestre da lei, em primeiro lugar, chega e fala: Jesus, eu quero te seguir. E Jesus vira para ele falando: olha, raposa tem toca, passarinho tem ninho, mas eu não tenho onde pôr minha cabeça. O que Jesus está falando para ele? Olha, se você vai seguir comigo, você vai estar unindo o seu caminho ao meu. Mas o meu caminho é um caminho de despojamento. Se você precisa de segurança, de riqueza, se você precisa de bens materiais, se você precisa de proteção ou coisas desse mundo para você se sentir seguro, amparado, nem começa. Porque você precisa estar consciente que a única segurança que nós temos no caminho de Jesus é a palavra dele. Nós estamos com ele. E embora talvez nós atravessemos momentos difíceis, porque esse é o caminho do mestre, porque a porta é estreita, nós iremos perseverar, porque nós nos apoiamos na palavra. E Jesus prometeu que aqueles que perseverarem alcançarão a bem-aventurança eterna. Não há outra segurança. Se você precisar de qualquer outra segurança, eu já te aviso, cuidado, tá muito mais para euforia do que para fé, do que para coragem. Despojamento de si. Eu abro mão das seguranças deste mundo para eu estar apoiado em Cristo. Senhor, Tu és o meu rochedo e segurança, em quem eu encontro vida e salvação. Amém. A segunda condição que o Senhor nos apresenta é quando um dos seus discípulos fala: não, Jesus, eu até quero te seguir, viu? Eu quero andar no teu caminho, eu quero viver esse despojamento, eu quero uma vida simples, eu quero uma vida só apegada a ti, eu não quero me apegar a nada. Mas antes, deixa eu ir lá sepultar o meu pai. A gente não pode se apegar ao fato imediato de que talvez o pai dele teria morrido. Não. Porque Jesus não é um cruel. Jesus não se apraz com o nosso sofrimento. Mas nós devemos entender a resposta de Jesus: deixa que os mortos sepultem os seus mortos,
é nos convidando a esta liberdade interior diante dos afetos. Porque muitas vezes a gente quer seguir Jesus, mas a gente está preso, como que um cordão umbilical, à nossa vida antiga. Então a gente começa, eu vou ser de Jesus, eu vou rezar, eu vou na missa, eu vou ser uma pessoa honesta, eu vou amar meus inimigos, eu vou perdoar, eu vou ajudar quem precisa. A gente começa. De repente alguém vem e critica a gente. De repente alguém vem, principalmente a nossa família, as pessoas que são importantes. E se eu não tenho esta liberdade de afeto, então eu corro o risco de desanimar. Eu corro o risco de parar. Por que isso? Porque ao invés de colocar Jesus e o seu reino em primeiro lugar, eu coloco as pessoas que são importantes na minha vida. Não se trata de abandonar. Não se trata de ficar longe. Não é nada disso. Mas é sobre prioridade. Quem quer seguir Jesus, coloca Ele em primeiro lugar. E sempre Ele. Jesus, nos ajude a olhar para vós e proclamá-lo como o primeiro da nossa vida. E que todas as pessoas que nós amamos e que todos os afetos que nós trazemos não sejam mais importantes do que vós. Amém. E assumindo essas duas condições do caminho de Jesus, então nós não iremos desanimar, mas nós iremos corajosamente até o fim, porque perseverança só é possível num coração despojado e livre. Agora, se eu sou apegado ou se eu estou amarrado, eu não consigo perseverar. Talvez isso vale para muitas coisas na vida. Tem muita gente que não consegue ir para frente, que não consegue ir até o fim, porque não tem liberdade, porque está apegado. Que Deus lhe dê um coração livre, diante de tudo, diante de todos, para que tomando uma decisão, você a mantenha até o fim. Mas que a sua maior e principal decisão seja seguir Jesus. E assim você encontrará aquilo que todos os que o seguem encontram: vida e salvação. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora vá à sua frente esta semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de ir embora, eu quero lembrar você que aqui na descrição do vídeo você encontra um link para que você entre num grupo de WhatsApp, no qual todos os dias eu mesmo envio pessoalmente para você a homilia. Porque às vezes no YouTube a gente esquece, não vê a notificação. Então entrando lá no grupo do WhatsApp do Padre, fica mais fácil para você. No YouTube, 5 horas da manhã. No WhatsApp, sempre às 6. Vamos juntos, gente. E não esquecem, hoje nós temos a nossa oração da noite, 9h15, lá no Facebook. Corre! Vamos começar o dia com a palavra e terminá-lo com a bênção. Deus te abençoe.